Agora, 90 e 93 engatilhadas já. Esse é automático, né? Vamos lá, galerinha! Página 12, questão 90. Um atirador aponta para um alvo e dispara um projétil. Este sai da arma com 300 metros por segundo. Aqui é a arma do cara. Olha o projétil, incrível. Parece que vai bater no alvo. 300 metros por segundo a velocidade do projétil. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos depois. O cara atirou, brum, daqui a pouco ele escuta, pá. Quer dizer que a bala bate no alvo, o som vem, atinge a orelha do cara, vamos fazer o orelhudinho ali, e ele escutou esse barulho, uma variação de tempo de 3,2 segundos após o tiro. E o cara falando que a velocidade do som no ar é o clássico 340 metros por segundo, ele diz, então qual é a distância do atirador até o alvo? Boa questão também. Pô, peraí, aquele 3,2 segundos, obrigado ali, é o tempo de ida e de volta do fenômeno, concorda comigo? Isso que é importante, ó, tem o ΔT de ida, que é a bala indo até o alvo, e tem o ΔT de volta, que é o som vindo do alvo até a orelha do cara. E isso ele me falou que é 3,2 segundos. Usando a ideia de velocidade média, distância sobre tempo, quando a gente quiser calcular um tempo, a gente pega o tempo que está dividido, passa multiplicando, pega a velocidade que está multiplicando, passa dividindo, e é assim que a gente calcula um tempo, né? Distância sobre velocidade. Quer dizer que o tempo de ida é a distância x sobre a velocidade, que é 300. E o tempo de volta é a distância x sobre a velocidade, que é 340. E isso tem que dar 3,2. Acabou a física. Certo? A outra a gente teve que usar um monte de física, né? A matemática foi só no finalzinho. Essa não, a física foi curta, mas a matemática é chatinha. Cara, quando o cara começa a ficar habilidoso com frações, se tu treinar bastante, né? Tu faz o MMC, não precisa ser o MMC, mas tu faz o número que tu vai colocar ali embaixo de cabeça, certo? Eu, por exemplo, faria o quê? Eu faria 34 vezes 3 e acrescentaria 2 zeros, assim eu tenho certeza que o número que eu vou criar é divisível por 300 por 340. De qualquer maneira, se o aluno ainda não está muito fera nessa parte, ele vai fazer MMC ali, tranquilo, é até gostosinho, olha só que legal. 170, divide por 2, 75 e 85. Divide por 3, 25, e não dá para dividir porque a soma dos logaritmos é 13. Divide por 5 dá 5, 16 mais 1, 17. Divide por 5 dá 1 e dá 17, 17 é primo. Divide por 17 dá 1 e dá 1. Eu faria essa conta assim, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25, 4 vezes 25, 100. 3 vezes 17, 51, e 51 vezes 100, 5.100. 5.100 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu volto a fazer o convite. Você sabe por que tu tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ao somar e subtrair frações? Se a resposta é negativa, significa que tu não sabe fazer isso. Tu só tem uma regra mágica, né, que tu usa. Para pensar um pouco, por que essa regra idiota existe? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Seria muito legal tu estar consciente, né, do que tu está fazendo. As frações vão ficar números legais para ti depois que tu entender esse detalhe. Vai ficar 51 dividido para 3, que é 17. 17 vezes x, 17x. Esse dividido para esse. Olha como é que eu faço essa divisão? Eu posso usar isso aqui mesmo para dividir. Eu estou dividindo esse número por 340. Onde é que está o 340 aqui? Deixa eu ver. É 2 vezes 17, que dá 34, mais 2 vezes 5, que dá 10, né? Esses números multiplicados dão 340. Sobrou quem? 3 vezes 5, que é 15, então vai dar 15 a divisão. Meu professor nunca me ensinou a fazer a divisão pelo próprio, né, MMC também. Descobri isso meio por acaso, fiquei triste, o cara podia ter me ajudado um pouco mais, né?
Mas tudo bem, 17x mais 15x, 32. 32x é igual a 3,2, está dividindo, passa multiplicando, a mentira mais idiota do mundo. Está multiplicando, passa dividindo para destruir o cérebro das criancinhas. 32. X é igual, vou simplificar por 3,2 em cima e embaixo. E, obviamente, os gabaritos são todos absurdos. Como é que andando a 300 metros por segundo e 340 metros por segundo, como é que a coisa, né, vai e volta em 3,2 segundos, como é que não vai dar uma distância próxima de 500 metros, né? E os gabaritos, pelo que me falaram, são todos absurdos. Boa questão também, pediram na sequência 90 e... Professor, não tem como tipo, achar se a velocidade é relativa ou não? Não, por quê? Pelo seguinte, cara, quando a gente vai calcular a velocidade média, a gente só pode fazer a média das velocidades em uma situação. Quando a gente passa o mesmo tempo numa velocidade e o mesmo tempo na outra. Como as velocidades eram diferentes e os trajetos eram o mesmo, o x de ida e o x de volta, com certeza a velocidade de 340 ficou menos tempo do que a velocidade de 300. Então a velocidade média é mais próxima de 300 do que 340. Mas como eu ainda não sei os tempos que eles vão demorar para ir e para voltar, eu não posso calcular a velocidade média. Eu até poderia achar a velocidade média na marra e depois usar isso para descobrir a distância, só que ia acabar ficando mais longa ainda a conta. Certo? Interessante a tua ideia. Qual é a diferença do que eu fiz pela primeira vez? Não, é isso que é interessante, como a tua fórmula estava numa posição um pouco diferente da minha no começo, dá a sensação que é diferente, certo? Mas eu só botei a minha primeira equação no tempo um pouco, né? Aquela segunda equação, na verdade, ela já inclui as velocidades e os tempos, certo? Parabéns, garoto, show de bola. A vírgula deve ter sido em relação às divisõezinhas ali, mas muito bom, garoto, parabéns, show, cara, muito bom. Pediram qual mesmo? 90 e? 93. Página 12, questão 93. Falava o seguinte: eu tô com saudade nessa lista de outras matérias, é só cinemática aparentemente, né? Não, mas calma, e aquela quantidadezinha mínima, eu queria poder lascar vocês na segunda, né? Se a primeira lista eu boto, chega com uns 2 pés, né? A galera desiste, brocha, né? Fala, oh meu Deus, não sei. E o negócio é isso, eu queria te deixar feliz, agora já posso, tu já me conhece, já posso fazer sofrer um pouco. Aquelas questões da lista 1 eram super light, né? Tranquilíssimas. A eletrostática ela pode ficar muito pior que isso. Eu mesmo confessei para vocês, né? Quando eu estava selecionando a lista, passei por questões que eu não sei se eu resolveria sem preparação prévia. Então é importante saber, né, que as questões top dos vestibulares, elas são foda mesmo. Essa aqui por enquanto tá gostosinha, vamos ver. Do alto de um edifício lança-se horizontalmente uma pequena esfera de chumbo. Vamos fazer o edifício para ficar menos abstrato e dali está a esferinha de chumbo. Com 8 metros por segundo, não se esqueçam, essa velocidade horizontal não muda nunca. Ela continua 8 até o chão, a velocidade horizontal. Esta esfera toca o solo a uma distância de 24 metros. 24 metros da base do prédio em relação à vertical. Que passa pelo ponto de lançamento vertical, que passa pelo ponto de lançamento, bem dali. Ignorando a resistência do ar, a altura do prédio é... Cara, essa aí é tão clássica que se o cara é rato de vestibular, ele vomita a resposta assim. Essa eu te juro, sem pensar, meu corpo quer responder a pergunta de tantas vezes que meu cérebro já processou esses números. Isso é uma coisa que tu vai começar a perceber quando tu faz muito exercício. Tu vai começar a perceber que começa a repetir. Repetir mesmo, o cara troca o enunciado e tal, mas os números são os mesmos. Porque a gente é limitado para escolher números bonitos para a física, né? Se o cara bota uma velocidade qualquer aqui, um tempo qualquer aqui, essa altura dá um inferno. Então, para o número ficar bonito, tem que ser coisa clássica aqui, ó.
Galera, não se esqueçam, quando eu vou resolver problemas de lançamento oblíquo ou horizontal, tem que separar o raciocínio do eixo Y e do eixo X. No eixo X o movimento é uniforme, afinal quando tu caminha na horizontal, a aceleração da gravidade não te empurra para frente nem para trás. Então se eu quiser resolver problemas de cinemática, eu tenho que lembrar que a parte da aceleração some, não tem aceleração. Então tu vê, no eixo X vai ser sempre a equação horária da posição para movimento uniforme. Eu tenho o direito de chamar de zero essa posição inicial. O corpo atingiu a posição de 24 metros. A velocidade horizontal que ele tinha, ou x se tu preferir, era sempre 8. Aí eu calculo quanto tempo ele ficou avançando para frente, que era algo que dava de fazer de cabeça esses 3 segundos. E como a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, eu sei que para baixo ele vai bater com 30. Se ele partiu de zero e bateu no chão com 30, a velocidade média era 15. Em 3 segundos andou 45 metros. Mas, para ficar bonito, vamos agora resolver no eixo Y. Posso chamar o topo do prédio de zero. A velocidade dele para baixo no início é zero, ele não está indo para baixo no começo. Sei que ele vai demorar 3 segundos. A gravidade é 10, 3 ao quadrado sobre 2. A posição que ele vai atingir quando chegar no chão vai ser 3 vezes 3, 9, 90 dividido por 2, 45 metros. Então é importante a gente dominar essa técnica aí de lançamento oblíquo ou lançamento horizontal, que foi o caso. Separar o raciocínio do eixo X do eixo Y. Esse detalhe, né, essa técnica, já que veio de Galileu lá em 1600 e pouco, a gente chama de princípio de Galileu. Não entendi, professor, o que é o princípio de Galileu? O fato de os movimentos serem independentes. Os movimentos em X e Y são independentes. Bacana ter consciência, né, de que técnica nós usamos. Tem outras maneiras de resolver? Até teria, cara, só que aí exigiria uma matemática muito além do que a gente tem ainda. Mas daria para fazer o problema sem fazer a decomposição do movimento, mas aí ficaria infernal.